Olá, eu sou Bárbara Remani, musa estrangeira. E hoje a gente dá continuidade nesse fichamento comentado do texto do Aníbal Quijano, Colonialidade do Poder, de 2005. Hoje focando em desenrolar o que é esse padrão global do poder. Então, a gente começa trazendo aquilo que o Aníbal apresenta como modernidade, como um conceito central para a gente poder compreender a nossa experiência existencial na contemporaneidade. Aqui é interessante porque o Aníbal já começa nos apresentando a modernidade como uma narrativa fundamentada pela centralidade eurocentrada, muito fundamentada na Europa Ocidental e atualmente também nos Estados Unidos, como a única possibilidade possível de um caminho de entendimento sobre a humanidade e sobre a história. Uma maneira de compreensão do mundo e da vida acontecendo que leva em conta um apagamento nominal das pessoas colonizadas, que o Aníbal nomeia nesse texto como mestiços, indígenas e negros. Então, a modernidade é uma maneira de dizer da história hegemônica que coloca a Europa e os europeus como a culminação de uma trajetória civilizatória global. A gente está falando também com a dona Marimba Ani que essa perspectiva histórica é fundamentada na Maafa. Então, é um outro lado da modernidade que não costuma ser levado em conta quando a gente pensa, né, naquilo que é quando a Europa fala sobre a modernidade, né, com um lugar de vencer aquilo que a igreja tinha colocado como a única possibilidade de organização social e tal, a gente entende todas essas coisas, mas quando a gente está partindo a partir da perspectiva afrocentrada, a gente entende que o outro lado da moeda é justamente essa máfia, é justamente essa tragédia de uma ruptura ontológica para as pessoas que foram colonizadas. Então, aqui a gente está falando das pessoas negras, talvez conversando com a experiência existencial das pessoas mestiças, conversando, com certeza, com a vivência das pessoas indígenas, mas a gente entende que cada pessoa e cada grupo social vai ter sua especificidade. A gente não cai nesse papinho, vamos dizer assim, que é uma estratégia discursiva desse modo sistemático do sistema mundo, do capitalismo mundial, de que as pessoas colonizadas fazem parte de uma massa existencial própria que está situada nesse lugar inferior na dicotomia hierárquica civil e ponto final, não tem nenhum tipo de outra coisa que a gente possa fazer sobre isso. A gente não cai nessa estratégia, então por isso que a gente está trazendo isso. O Quijano continua apresentando a modernidade também como fundamentada em uma desconsideração sistemática daquilo que foi desenvolvido cientificamente, tecnologicamente e às vezes até filosoficamente por altas culturas não europeias. Então, aqui para nós esse é um aspecto essencial, porque a gente também se fundamenta numa filosofia quemética quando a gente está fazendo esse exercício do pensamento crítico. E a filosofia quemética remete justamente àquilo que o Sheikh Anta Diop vai nos apresentar no Antigo Egito, ou Kemet, Terra Preta, como a nossa fonte primordial ou a nossa matriz de conhecimento possível de ser resgatada. Quando a gente pensa em fenômenos como as pirâmides e as grandes quantidades de escritas, né, nos papiros, a gente está dizendo que há mais de 7.000 anos atrás, pessoas de pele escura estavam fazendo ciência, tecnologia e informação no continente africano. Quando a gente está trazendo a filosofia quemética, é um exercício contracultural intencional de a gente tomar a nossa própria existência realmente como um referencial, indo além
desse modo dominante de falar sobre a história, tanto do conhecimento quanto do poder. Então, aqui a modernidade também vai estar trabalhando nesse sentido de uma localização geográfica da cultura e da história. Então, há uma exclusividade eurocentrada na maneira de dizer sobre uma organização societária, sobre a cultura possível e sobre uma organização ou uma experiência política. Assim, o Aníbal abre caminho para aquilo que vai chamar de padrão global do poder. Ele apresenta, então, o poder como um sistema que vai desembocar em diversas instituições capitalísticas ou capitalistas que mantêm uma relação de interdependência entre si. Então, aqui na modernidade é instaurado um sistema mundo global. Essa operação mental da colonialidade, então, vai adentrar agora as esferas sociais, de maneira a produzir uma orientação valorativa no conjunto social que a gente está falando. Então, aqui o Aníbal começa a nos apresentar um conceito de sociedade que a gente pode pensar nessas relações de poder em movimento e como o sujeito se adentra nisso, né, a depender do corpo que esse sujeito ocupa. Quando a gente fala nesses termos, a gente está convidando também a perspectiva holística para poder conduzir um exercício do pensamento crítico também que não seja tão catastrófico. O que a perspectiva holística nos concede é uma maneira de exercitar o pensamento sabendo que a gente não está enclausurado nisso que a gente está percebendo a partir de uma análise crítica. A gente entende, então, que a gente tem essas outras esferas onde a gente pode trabalhar. Então, quando a gente coloca o corpo como central, é que a gente está trazendo de volta esse conceito da ideia de raça como algo que vai necessariamente relacionar uma conotação negativada socialmente com características físicas e biológicas. É essa maneira que a raça, por mais que a gente não goste de falar sobre isso, é formada. Sim, é um construto social, porém é relacionado diretamente a características biológicas, a fenótipos, a características físicas, a modos de ser que são próprios de um certo... Essa é uma problemática essencial da gente levar em conta aqui, porque o sistema mundo global do capitalismo, ele vai nos impor justamente a uma modelização ou a uma codificação quase que voluntária a um modelo intersubjetivo que é fundamentado nessa perspectiva eurocentrada. Essa é uma questão, essa é uma problemática que a gente vai estar sempre levando em conta quando a gente estiver exercitando o pensamento crítico como pessoas negras, mestiças, indígenas, não europeias. A gente precisa levar isso em conta para que a gente não caia em um discurso neoliberal de que a culpa é nossa, de que a nossa situação social é essa porque a gente que fez assim, que a nossa cultura é a que a gente vive e ponto final, não tem uma ampliação ou uma vivência mais próxima, sabe? Enfim, eu estou dando alguns exemplos aqui de coisas que a gente vive no dia a dia e que são efeitos, consequências desse padrão global do poder, que a gente às vezes não se dá conta que vem desse lugar, porque a gente ainda está acostumado a pensar no poder como algo que é exclusivamente estatal, do governo, de uma instituição específica. Então, aqui o Aníbal ele traz esse aspecto em relação com a pessoa individual. Ou seja, esse sujeito situado no sistema mundo global do capitalismo vai se tornar um ego individuado e diferenciado de acordo com a referência do modelo universal de ser humano em suas características europeias.
no que diz respeito à localização geográfica, a características físicas e biológicas e a uma noção de racionalidade. É um operador analítico que nos ajuda a olhar para essa complexidade da expressão da colonialidade hoje, no que diz respeito à nossa maneira de entender o indivíduo. Muitas das vezes a gente fica levando para um lado pessoal coisas que são próprias dessa cultura de massa, fundamentada numa centralidade eurocentrada de ser, pensar e existir. E muitas das vezes a gente se vê, então, nesse lugar marginal, nesse lugar, de quase não humano, como Francis Fanon também nos fala. Aqui, então, Quijano desemboca naquilo que ele vai chamar de colonialidade, que é justamente esse padrão global do poder. Ou seja, ele apresenta, então, a colonialidade como um padrão cognitivo, ou operações intelectuais que vão estar em constante funcionamento. Ou seja, a colonialidade passa a ser um modo sistemático de operações processuais, intelectuais, fundamentadas na concepção hierárquica civil que coloca o europeu como modelo universal de ser humano e o não europeu como aquele que constantemente está situado no passado, ou seja, em um lugar histórico anterior no que diz respeito a uma ideia de progresso. Nesse sentido também, o não europeu como aquele que é sempre inferior ao europeu em todas as suas características, no que diz respeito também a uma formulação cultural, ou seja, os sentidos compartilhados em sua experiência existencial, e também no que diz respeito a uma história simbólica ou uma memória. Né? Essas coisas são colocadas como aquilo que é primitivo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ficar por aqui. Então é isso, a gente continua no próximo. Anko de Aça Neve para todos nós.